Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender os axiomas de Peano, dominar as ideias das operações de adição, multiplicação e subtração, conhecer as propriedades das operações de adição, multiplicação e subtração, visualizar diferentes algoritmos operatórios, conceituar os axiomas da integridade e tricotomia e de realizar demonstrações através do método lógico-dedutivo. Os números naturais eles constituem a base do conhecimento matemático. O seu estudo foi basicamente mais detalhado a partir de Peano, no século XIX, e ele realizou esse estudo a partir dos conceitos de número, zero e sucessor. Então, através desses conceitos, originaram-se 5 axiomas. O primeiro deles é que zero pertence ao conjunto dos naturais. O segundo axioma é que, se A pertence aos naturais, isso implica que o seu sucessor também pertence aos naturais. O terceiro axioma é o seguinte: para qualquer número A, se A pertence aos naturais, então o seu sucessor é diferente de zero. De forma que podemos entender que zero não é sucessor de nenhum número. O axioma 4 diz que, se o sucessor de A é igual ao sucessor de B, isso implica que o número A é igual ao número B, de forma que o sucessor de um número é único. E o axioma 5, que diz que se S é um subconjunto de N e, primeiro, 0 pertence a S e, segundo, se A pertence a S, então seu sucessor também pertence a S, logo, então, o subconjunto S é igual ao próprio conjunto dos naturais. Então, nós representamos o conjunto dos naturais dessa maneira. E o conjunto dos naturais, excluindo-se o elemento zero, é representado por N asterisco. A operação de adição em N. Então, a operação é um conceito que agrega a ideia de mudança, transformação ou mesmo de efeito. E ele é, no caso da adição, a operação ela é biunívoca, ela reúne dois números, ela sempre é feita sobre dois números. E as ideias de adição estão basicamente em reunir, juntar e acrescentar. Então, aqui alguns exemplos. 15 é igual a 14 mais 1. 5 mais 3 é igual a 5 mais 1 mais 1 mais 1. Logo, a adição ela envolve a ideia de sucessão. Então, quando você soma um número B a um número A, ou vice-versa, na verdade, você está buscando sucessores a partir de A por B vezes. Aqui nós representamos a adição, como eu havia falado anteriormente, como uma operação entre dois elementos, uma operação biunívoca, onde a cada par de números associa um único resultado. Propriedades da adição em naturais. Primeira, a adição é bem definida em naturais. Para todos os números A, B, C e D pertencentes aos naturais, ou seja, quaisquer números que pertençam aos naturais, se A é igual a C e B igual a D, isso implica que A mais B é igual a C mais D. Segunda propriedade. A adição tem propriedade comutativa. A ordem dos elementos na operação de adição não altera o resultado. A adição também é associativa, ou seja, a soma de A mais B com C é igual à soma de A com B mais C. E quarto, a adição tem elemento neutro, que no caso é zero. Todo número somado a zero é igual a ele mesmo. Multiplicação em naturais. A multiplicação em naturais também é uma operação biunívoca, executada sobre dois elementos.
e ela envolve duas ideias básicas, a adição de parcelas iguais e a de raciocínio combinatório. No caso da de raciocínio combinatório, nós podemos citar esse exemplo básico, né? De quantas maneiras diferentes posso me vestir se tenho 4 calças e 5 camisetas diferentes. Por outro lado, a adição com relação à ideia de adição de parcelas iguais pode ser feita da seguinte forma. Se eu tenho A vezes B, então eu vou somar A com ele mesmo por tantas vezes for o valor de B. Propriedades da multiplicação em naturais. A multiplicação é bem definida em N, ou seja, se A igual a C e B igual a D, então A vezes B é igual a C vezes D. Segundo, vale a propriedade comutativa. A vezes B é igual a B vezes A. Também vale a associatividade. O produto AB por C é igual ao produto de A por BC. Vale a propriedade do elemento neutro, que é o elemento 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E vale a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, A vezes a soma B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. O algoritmo da multiplicação. Existem várias maneiras de executá-lo. Na verdade, o importante é que seja clara a ideia de multiplicação. Ou seja, quando multiplicamos o número 6 por 241, nós estamos multiplicando 6 por 2 centenas, mais 6 por 4 dezenas, mais 6 por uma unidade. Esse é chamado de processo longo da multiplicação. Então, veja que nós multiplicamos primeiro a unidade, depois as dezenas e, por último, as centenas. Também existe o processo abreviado, que é bastante comum, bastante conhecido por nós. O fato é que, para o ensino dessa operação, para as séries iniciais, o uso do processo longo pode facilitar bastante a compreensão dos alunos, à medida que, em um curto espaço, pode ser então empregado o processo abreviado. Outro exemplo, 13 vezes 14. Então, nós estamos multiplicando uma dezena mais 3 unidades por uma dezena mais 4 unidades. Então, de forma que nós temos o processo longo e o processo abreviado. Dois importantes axiomas. Axioma da integridade. Qualquer que sejam os números A e B naturais, se A vezes B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. Para todo A e B pertencente aos naturais asterisco, isso implica que A vezes B pertence aos naturais asterisco, ou seja, o produto de A vezes B não pode ser zero. É importante ressaltar que o ou, nessa situação aqui, ele indica que um ou outro podem ser zero ou ambos podem ser zero. O ou ele não é excludente. Tricotomia. Dados A e B pertencentes aos naturais, uma e apenas uma das seguintes afirmações é verificada. Ou os A e B são iguais. Segundo, existe C pertencente a naturais asterisco, tal que B é igual a A mais C, ou seja, B é maior que A. Ou esse número C não nulo, diferente de zero, implica que A é igual a B mais C, ou seja, A é maior que B. Então, a tricotomia serve para dizer que, dados dois números naturais, ou eles são iguais, ou o primeiro é maior que o segundo, ou o segundo é maior que o primeiro. Só existem essas três possibilidades. Algumas proposições e demonstrações. É importante dizer que, em matemática, apenas o conhecimento empírico ele não é suficiente.
A matemática, ela está sempre fundamentada em demonstrações. É preciso demonstrar que afirmações são ou não válidas para todos os elementos de um conjunto. Então, por exemplo, a proposição 1, ela diz que para todo número A pertencente a naturais asterisco, 0 é menor do que o número A. Então, nós vamos demonstrar isso. E de que maneira? Primeiro, nós temos a hipótese, que é essa primeira parte da proposição. Se A é natural, diferente de 0, aí a segunda parte representa a tese. Então, 0 é menor do que A. Como é que nós demonstramos isso? Primeiro, se A pertence aos naturais asterisco, então 0 mais A é igual a A, pela propriedade do elemento neutro. Tá? Segundo, se 0 é menor do que A, logo 0 é menor que A pelo item 2 da tricotomia. Ou seja, eu tenho que somar um número a 0 para que o resultado seja A. Então, isso indica que A é maior do que 0. Então, nós demonstramos, né, que é verdadeiro. Todo A pertencente a naturais asterisco, 0 é menor do que A. Proposição 2. Se A mais B igual a 0, então A é igual a 0 ou B igual a 0. Então, nós vamos demonstrar. A primeira parte, que é a hipótese, diz o seguinte. Se A mais B é igual a 0, a tese é, então, A é igual a 0 ou B é igual a 0. Vamos demonstrar. E nós vamos fazer um tipo de demonstração que em matemática é chamado de demonstração por absurdo. Nós começamos a contradizer ao que a afirmação apresenta e verificamos que não é possível, né, partir dessa contradição. Então, se essa contradição não é possível, logo o que vale é o que foi afirmado na proposição. Então, como que a gente faria, né? A gente faria dizendo que A é diferente de 0. Então, se A é diferente de 0, então nós estamos negando a tese, isso implica que B é menor do que 0. Por quê? Se A é diferente de 0 e A é natural, né? Então, pela lei da tricotomia, B teve que ser somado a A para que o resultado fique igual a 0. Então, eu precisei de um número menor do que 0 para poder, com a soma, ter por resultado o 0. O que é um absurdo pela proposição 1. Né? De modo análogo, nós poderíamos ter demonstrado afirmando que B fosse diferente de 0 e não A. Então, como nós chegamos a um absurdo partindo dessa tese, né? Então, nós demonstramos que a proposição é válida. Proposição 3. A vezes 0 é igual a 0 para todo A pertencente aos naturais. Então, hipótese, A é um número natural. Tese, A vezes B é igual a 0. Então, vamos demonstrar. Primeiro, A vezes 0 é igual a A vezes 0 mais 0, pela propriedade do elemento neutro. Então, somando 0 a 0, nós não alteramos o resultado. Pela propriedade distributiva, A vezes 0 mais 0 é igual a A vezes 0 mais A vezes 0. Terceiro, então, né, A vezes 0 é igual a A vezes 0 mais A vezes 0. Se A vezes 0 fosse diferente de 0, então A vezes 0 seria menor do que A vezes 0, o que é um absurdo. Pelo item 2 da lei da tricotomia, A vezes 0 só pode ser igual a 0. Então, nós demonstramos a proposição 3. Agora, convido você a demonstrar as proposições 4 e 5. Proposição 4. Para todo A, B e C naturais, se A é menor que B e B é menor que C, isso implica que A é menor do que C. A gente chama isso em matemática de propriedade transitiva. Proposição 5. Para todo A, B e C pertencente aos naturais,
A menor que B, se somente se A mais C for menor do que B mais C. Então, a dica para demonstrar a proposição 5 é a seguinte: a gente tem aí uma bimplicação, né? Então, é preciso demonstrar a ida e a volta, ou seja, primeiro nós demonstramos a implicação de A menor que B implica que A mais C é menor que B mais C, e depois nós demonstramos novamente por implicação a volta, né? Se A mais C é menor que B mais C, isso implica que A é menor que B. É muito importante que você exercite essa habilidade de demonstrar, pois na matemática, uma habilidade do matemático constante deve ser a habilidade de demonstrar, né, afirmações e proposições. A operação de subtração e naturais. Então, a operação de subtração envolve as ideias de retirar, comparar e a de completar ou adicionar. Então, pela definição, para dois números A e B naturais, sendo que A é menor ou igual que B, existe um natural C tal que B é igual a A mais C. O natural C é a diferença entre A e B, sendo denotado por C igual a B menos A. Então, C é o resultado da subtração de A por B. Então, C é igual a B menos A e B igual a A mais C. Isso só é possível se A for menor ou igual que B. Caso contrário, essa operação não estará definida dentro dos naturais. Propriedade da subtração. Então, sejam A, B e C naturais. Se A é menor ou igual que B, então C vezes a diferença de B por A é igual a C vezes B menos C vezes A. Nós vamos demonstrar. A hipótese, então, é que A é menor ou igual que B, e a tese é que C vezes B menos A é igual a C vezes B menos C vezes A. Demonstrando. Então, primeiro, se B é maior ou igual que A, então nós podemos multiplicar ambos os membros por um número C também natural. Isso garante que C vezes B menos C vezes A está bem definido nessa operação. Ou seja, se o primeiro termo da desigualdade for maior do que o segundo, isso significa que a operação de subtração está definida. Segundo, nós vamos supor que B menos A seja igual a D. Se isso é verdadeiro, então B é igual a A mais D. Terceiro, nós vamos multiplicar ambos os membros dessa última igualdade por C. E aí nós ficaremos com C vezes B igual a C vezes A mais D. Pela propriedade distributiva, o segundo membro da igualdade é equivalente a C vezes A mais C vezes D. Quarto, então, da igualdade anterior, nós podemos dizer que C vezes D é igual a C vezes B menos C vezes A, ou seja, nós passamos C vezes A para o membro anterior. Então, se a gente substituir B menos A no lugar de D, na igualdade acima, nós vamos ficar com C vezes B menos A igual a C vezes B menos C vezes A. Então, assim, nós encerramos o nosso estudo dessa parte inicial dos números naturais. Espero que vocês tenham gostado.